Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, começamos mais um encontro no capítulo 3 de Levíticos. Vem comigo. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. E se for animal pequeno do rebanho, que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro, e então os filhos e descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que cobre o que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça e a imolará, diante da tenda do encontro. E os descendentes dos filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. E isso é que oferecerá em seguida, como oferenda queimada ao Senhor, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, que de aroma agradável. Toda a gordura será ao Senhor. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua, e em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. Queridos, o nome Levíticos se refere aos levitas, mas o livro fala muito pouco sobre a tribo levita. A maior parte desse livro se refere aos sacerdotes descendentes de Arão, que pertencia a essa tribo, né? A mensagem aqui é dirigida para os crentes de todas as épocas, porque nesse livro está a primeira revelação detalhada do plano de salvação. Aqui está a forma que Deus restaura para si os homens perdidos pelo pecado. O Senhor Deus diz que Ele é santo e diz que separou um povo para ser santo como Ele é santo, um povo para ser dele. E nós precisamos ficar atento na carta aos Hebreus, está o significado do sistema de sacrifícios. E os sacrifícios, os sacrifícios com animais eram os símbolos que apontavam para o único sacrifício que selaria a eterna e a nova aliança do Filho de Deus. Lá em Romanos, diz que Jesus foi o meio que viabilizou que Deus concedesse misericórdia sem comprometer a sua justiça. Que coisa linda, né? Jesus
é o meio que viabiliza para Deus conceder misericórdia sem comprometer a sua justiça, porque Ele é completamente misericordioso, mas Ele é completamente santo e justo. E se Ele é completamente santo e justo, Ele não poderia justificar o pecador como nós. Ele precisaria pagar a conta todinha do pecado, e o salário do pecado é a morte. Jesus viabiliza isso, vindo na cruz para morrer por nós. O Novo Testamento explica que o sacrifício de Cristo foi necessário para salvar a humanidade. Hebreus 7 diz que a vida de Jesus foi completamente consumida pela sua própria oferta. Porque Ele é o único meio para que os homens possam participar da vida eterna. Porque Ele mesmo deu a sua vida para resgatar a vida de muitos, de todos nós. Isso não te faz pensar. Isso não te faz sofrer saber que um inocente como filho de Deus, um santo como filho de Deus, fez tudo isso por nós? Ah, queridos, a vida de Jesus foi completamente consumida pela própria oferta que Ele mesmo ofereceu. Porque realmente, queridos, Ele é o único meio para que os homens possam participar da vida eterna. Para que nós tivéssemos vida eterna, Ele mesmo deu a sua vida para resgatar a vida de todos nós. De todos que quisessem, né, que aceitem o sacrifício dele. Ele mesmo, queridos, provê o necessário para o perdão de toda a dívida. Isso é loucura, queridos. Todo o sistema sacrificial mostra que nenhum tipo de sacrifício ia ser suficiente para perdoar pecado e para transformar o pecador. Ele podia perdoar pecado, mas ele não transformava o pecador. E Deus estava mostrando isso em todo o tempo. Em cada linha do livro de Levítico, em cada linha, aliás, de toda a Escritura, desde que o homem pecou, vem nos dizendo isso, que não existe um sacrifício suficiente para perdoar pecado e para transformar pecador, a não ser o sacrifício do Filho de Deus. Não eram todos os levitas que eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram levitas. E, portanto, queridos, Levíticos é um manual para todos os sacerdotes de Deus. Por várias vezes nós vamos ver a expressão fala aos filhos de Israel. As instruções deixam muito claro que tanto o sacerdote quanto o ofertante tinha que oferecer o procedimento do sacrifício. Portanto, não basta ser membro de uma igreja, é preciso entender o procedimento de Cristo no santuário e de como proceder diante do sumo sacerdote, que deu a vida por cada um de nós naquela cruz. Aqui nos versos 1 até o versículo 3, falam que para a oferta de paz o gado não podia ter nenhum defeito. Tinha lugar certo para ser preparado e o lugar e a forma certa para sacrificar também. Daí aqui no versículo 6, até o 11, vai falar da oferta de paz com um rebanho. E nesse caso aí, nesse caso,
tinha perdão, queridos. Nesse caso, tinha o tipo de sacrifício do cordeiro e a forma de preparo e de cremação, né? Da mesma forma, era com a oferta da cabra. O verso 17, aqui, o último verso desse capítulo, o último verso desse capítulo 17, ele proíbe a ingestão da gordura e do sangue do animal. O sacrifício era uma forma de o pecador buscar reconciliação com Deus, colocando a mão sobre a cabeça do animal e matando. Daí, depois, o sacerdote assumia. Então, o pecador fazia parte dele, depois o sacerdote assumia. E então Deus correspondia, né? Na carta ali aos Romanos e também na carta aos Hebreus, que nós já citamos, está escrito que depois do sacrifício da cruz, lembram que eu falei lá no início, onde o Cordeiro Imaculado pagou todo o preço da dívida, todo. Não resta mais nenhum sacrifício a ser feito. Então, o pecador arrependido agora confessa os seus pecados a Jesus, que oferece o seu sacrifício ao seu Pai, declarando-se culpado, e reconcilia, então, o pecador com Deus. Eu vou falar de novo. Nós precisamos entender isso de uma forma... quem entende isso, entende o Evangelho. E quem entende o Evangelho se entrega completamente a Cristo, para nunca mais querer ficar sem a presença desse Deus tão maravilhoso. Como é que funciona, então? Como é que funciona esse plano de salvação? Que coisa tão maravilhosa, que coisa tão grandiosa, que mistério é esse? Não tem nenhum sacrifício mais para ser feito, queridos. Não tem voto, não tem oferta, não tem nada que tu possa fazer pela tua salvação e nem eu pela minha. Agora, o pecador arrependido do seu pecado confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado a Jesus. E Jesus oferece o seu sacrifício que já foi feito ao seu Pai. E assim ele se declara culpado enquanto ele reconcilia o pecador com Deus. Que coisa linda isso, gente. Queridos, pense nisso. Reflete nisso. Não tem coisa mais linda que isso. Não precisa nenhum sacrifício mais e não adianta nenhum tipo de sacrifício que tu fizer. Não existe. Agora, todo o preço foi pago. E sempre que eu me arrependo de verdade, que eu confesso o meu pecado a Cristo, Cristo me perdoa. Cristo vai até o Pai e oferece o sacrifício dele pelo meu pecado. E assim, eu me reconcilio de novo com Deus, com o meu Criador. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?